Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar atenção ao nosso culto do propósito. Te convido nesse momento a você ficar de pé. Te convido nesse momento a você ficar de pé e já começar a falar com o papai. Coloca no altar do Senhor tudo aquilo que você veio buscar nesta noite. Apesar dele ser onisciente, onipresente, onipotente, e ele conhecer o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, nós temos um paizinho que ele gosta de um relacionamento. Ele gosta de ouvir aquilo que nós temos para dizer para ele. E eu te convido nesse momento você começar a conversar com ele. Apresenta a ele todas as suas petições, todos os propósitos que vocês têm colocado diante do Senhor às terças-feiras. Te convido nesse momento a você começar a conversar com ele, porque ele já está te ouvindo. Ele está com o ouvido inclinado ao teu favor, ele está com as mãos estendidas sobre a tua vida. E o nosso Pai já se faz presente aqui neste lugar. Ele chegou muito antes de nós entrarmos aqui neste templo. E ele já preparou a bênção para nossas vidas nesta noite. A nossa porção ela já foi preparada, mas basta abrirmos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Então converse com o Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor Jesus, por termos a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador, ó Pai. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque temos a oportunidade de servir, de ser Teus filhos, ó Pai, de estarmos na Tua casa e termos a liberdade, Senhor Jesus, de Te adorar, de Te louvar, ó Pai, e o melhor e o principal, de ouvir a Tua voz, de receber a Tua palavra, a porção que o Senhor preparou para as nossas vidas, que irá nos nutrir, irá nos fortalecer, irá nos levar adiante, nos impulsionar, ó Pai. Então que neste momento o Senhor venha quebrar todas as barreiras, Senhor, venha tirar todo o jugo, ó Pai, cansaço, ó Deus. Libera, Senhor Jesus, a nossa mente, ó Deus, destaca os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar nos nossos corações nesta noite, Senhor. Espírito Santo, que possamos encher as nossas botijas nesta noite, que o nosso cálice venha se encher do Teu Espírito até transbordar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, fala conosco nesta noite. Não permita que saiamos daqui conforme chegamos, mas que saiamos daqui com a palavra de vitória, a palavra de renovo, palavra de conquista sobre as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa receber também a nossa adoração, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, ó Pai, para que o Senhor venha nos encher de Ti, ó Pai, que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas. Seja bem-vindo aqui neste lugar, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Aqui Tu és adorado, ó Pai, aqui Tu és desejado, Senhor, porque nós Te amamos, ó Deus, porque nós queremos cultuar e Te honrar nesta noite, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui reunidos como uma família, como igreja do Senhor. Renunciamos o nosso tempo, abrimos mão dos nossos afazeres para estar aqui, Senhor Jesus, na Tua presença. Porque sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós não somos nada e sem Ti nós não podemos fazer nada. Então nos dê a direção nesta noite. Encha-nos com a Tua glória nesta noite. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos pela manifestação do Teu poder no nosso meio, ó Pai, porque nós cremos nisto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça desse cântico a sua oração, a continuidade da sua oração. Abra o teu coração para o Senhor Jesus, porque Ele já está aqui neste lugar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santuário.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode levantar as suas
uma palavra especial aos nossos corações. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje está fresquinha para todo mundo, está fresquinha bem? Amém. Que hoje o dia foi forte, né? Hoje, eu acho que a primavera já está mostrando que está vindo com cara de verão, né? Falta pouco. Mas muito bom rever os irmãos, para avisar os queridos que hoje é a nossa segunda terça do propósito. Nós começamos, o pastor João fez a abertura, né, do novo ciclo das terças do propósito. No sábado, nós estivemos apresentando os pedidos, queimando os pedidos. Você que veio hoje, que ainda não colocou o seu pedido, ou você que já, pastor, mas já viu o pedido do mês, já mudou, ou então eu estou ali colocando diante do Senhor, eu quero o mesmo pedido, eu quero incentivar você, tem papel, tem caneta, alguns irmãos já vieram aqui hoje, você que já colocou amém, você que ainda não colocou, coloque, sabe, queridos, mas eu vou pedir para os irmãos, não sei a palavra que vai ser pregada hoje, mas eu vou pedir para os irmãos, eu tive, desde a semana passada, nós já viemos orando de uma forma intencional, né? E eu tive a experiência de ouvir a voz de Deus e Deus me direcionar. Estava ali no gabinete, conversando com os irmãos, e foi resposta de oração, que vou dar esse testemunho, não hoje, no domingo que vem eu vou dar esse testemunho, que nós estamos tendo experiências com Deus, sabe? E às vezes nós precisamos entender que a experiência que Deus vai dar a cada um, às vezes não é a experiência que a gente procura. Porque às vezes nós colocamos um propósito, por exemplo, coloquei um propósito aqui do Vasco ser campeão brasileiro. A gente sabe que isso é difícil, caramba. Ué, aos olhos humanos é impossível. Mas Deus tudo pode. Só que por que eu dei um exemplo desse? Porque às vezes nós colocamos um propósito diante de Deus baseado no desejo do nosso coração. E não é porque o propósito não realizou que Deus não recebeu. Tudo aquilo que Deus recebe dos seus filhos, Ele não tem a obrigatoriedade de trazer à existência. Pastor, mas a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Diz ou não diz isso? Só que eu preciso que você entenda que existe uma aplicação dessa palavra. Deus nunca dará aquilo que vai nos afastar da presença dEle. Deus nunca dará aquilo que nos tirará do propósito. Pedi e dar-se-vos-á segundo a vontade dEle. Então, meu amado, eu estou dando essa palavra para que os irmãos não se sintam desmotivados. Pô, eu estou fazendo o mesmo pedido desde quando começou a terça do propósito e até agora eu não estou vendo nada. Nunca pensem assim. Aqui nós trabalhamos por fé. Uma igreja que se move no profético é uma igreja que se move pela fé. Quem está comigo diz amém. Então você precisa entender que irmãos dobram seus joelhos pelos pedidos que aqui são feitos. Irmãos passam noite de joelho, clamando, orando, choram por Deus pelos pedidos que aqui são feitos. Agora, quem decide se é o tempo ou não, é Deus, irmão. Se eu não me engano, foi até a pastora que falou isso no domingo. Às vezes nós queremos tanto algo, mas a pergunta é, será que nós estamos aptos para receber aquilo? Pastor, eu estou pronto. Tem muita gente que fala assim, eu estou pronto, recebe essa alegria. Deus deu uma promessa, não, Deus vai cumprir, só da igreja. Por quê? Porque recebeu, mas você não está fazendo bom uso daquilo. Então nós precisamos entender que os propósitos,
não é para desejo de filho mimado. Os propósitos atendidos são os filhos maduros que entendem que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O não de Deus na nossa vida também é bênção. Tem alguém que concorda comigo aqui? Amém? Não é bênção, né? E aí a gente está dando essa palavra porque para que haja entendimento, que as pessoas acham que Deus ele tem a obrigação de dar. Deus não tem obrigação nenhuma. Nós é que temos a obrigação de servir com o propósito atendido ou sem o atendimento do propósito. A nossa obrigação é servi-lo não pelo aquilo que ele pode nos dar, mas pelo aquilo que ele é. E ele é Deus. Amados, o mês de setembro, estávamos conversando com a irmã, graças a Deus, a diaconisa. O filme já teve a pré-estreia, aleluia, a forja. O filme está lindo. Será aberto no dia 26 de setembro. Então, como é numa quinta-feira, o ideal é que fosse no sábado. Sábado, dia 28, nós temos programação na igreja. É o mês de aniversário da igreja. Então, para te dar tempo para você poder se programar, tanto financeiramente, quanto de acordo com quem você vai querer levar. Tá? Nós iremos no sábado, dia 5 de outubro. Pastor, sábado, dia 5 é jejum. Teremos o jejum. Vamos, após o jejum, já vamos fazer aquele café da manhã. Mas vamos fazer um café top. Acabou o café, nós já partiremos direto para o shopping. Pastor, então eu não vou para o jejum, eu vou direto para o shopping. Bom, vai dobrar o seu joelho no chão, querido. Então, dia 5. Pastor, meu filho pode ir. A namorada, o namorado da minha filha, vizinho, pode, irmão. Todo mundo pode, quem você quiser, sendo ou não sendo evangélico, sendo ou não sendo dessa igreja ainda, pode. Nós vamos começar, eu vou alinhar isso com a secretária de organização, para a gente já começar da mesma forma como fizemos ano passado. Vamos fazer a lista para provar, se não estiverem interessados. Nós precisamos de um número mínimo. Nós temos esse número aqui na igreja. Então, passar qual número mínimo é esse? Para que a gente, independente da sua faixa etária, todo mundo pague meia e também tem aquele desconto, aquele precinho reduzidíssimo para o refrigerante e o combo para a pipoca. Amém? Para todo mundo entendeu? Amém? O filme é a forja no dia 5 de outubro. Pastor, tem uma igreja que eu quero chamar a igreja. Vamos sentar, vamos conversar primeiro. Não seja movido pela emoção. Né? Vamos sentar, vamos conversar. Se Deus te der o direcionamento. Da última vez nós fomos com outra igreja e foi uma bênção. Já teve outros irmãos também. Mas foi muito bom, muito gratificante. Eu conto com a tua presença também nisso. Amém? Chamar aqui o Diácono Manuel. Hoje ele vai estar trazendo a palavra, seu amor. Você é presença do amor. O cara da avó pastora do corpinho do povo. Mas, seleção de cá, vamos orar, vamos agradecer a Deus. É bom rever alguns irmãos que não via, já tem um tempinho, saudade da Silvana. Manda um abraço para a dona Bela. Serginho, senti sua falta no lindo. Monte verde, né? Verde, graças a Deus. Estenda sua mão para cá, você que quer abençoar, amém? Deus, nós abençoamos a vida do seu filho. Nesse exato momento, nós pedimos que a tua palavra que será pregada, a tua palavra possa dar direção, possa nutrir a sua igreja. A sua palavra possa nos fortalecer. Nós estamos na campanha dos 21 dias de jejum. Hoje é o 4º dia. Nós pedimos fortaleza-nos. Que seja um tempo de revelação da tua palavra. Que seja um tempo de aprofundamento em ti. Então nos dê força, se revela a nós. Usa a vida do seu filho em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.
Paz, queridos, tudo bem? Amém. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com a gente? Amém. Pastor Jorge? Queridos, Deus já se faz presente aqui. Quando nós chegamos aqui, Deus já estava aqui na nossa frente, preparando todo o ambiente para que nós venhamos a ser abençoados. Então, nesta noite, nós vamos trazer uma mensagem de encorajamento. Tá? É o tema do mês, encorajamento. Então, nós vamos ver aqui que Davi, ele foi encorajado por alguma coisa para ele vencer Golias, não foi? Não foi à toa que Davi saiu de sua casa e pegou aquelas pedrinhas e atirou. Não foi à toa, teve um propósito disso tudo. Ele demonstrou a fé dele, tá? A fé que ele tinha no Todo-Poderoso. E nós vamos ver através da mensagem desta noite. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Samuel. De 4 a 11, número de 4 a 11. 1 Samuel 17, de 4 a 11. Todos acharam? Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que estáis formando-vos em boa linha de batalha? Para que estáis formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer ou ferir, então vocês serão nossos servos e nos servirás. Disse mais o filisteu: haja pronto das tropas de Israel, dai-me homens para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então nós vemos aqui os filisteus, os povos de Israel estavam com um grande problema, tá? E esse problema era o exército de filisteu. Eles tinham se reunido para batalhar contra os israelitas. Certa manhã, um gigante guerreiro chamado Golias começou a provocar os israelitas. Ele os desafiou a lutar com ele. Quando os israelitas ouviram o grito de Golias, espantaram-se e temeram muito. Então, eles temiam muito o povo de Israel, porque eram gigantes. Eles já pensou, nós pequenininhos desse jeito, apareceu um gigante na nossa frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que bater em retirada. Se nós não tivermos fé no Senhor, no Todo-Poderoso, nós vamos bater em retirada, porque nós não vamos conseguir. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer, sem mim nada, e não podemos mesmo, querido. Sem Jesus na nossa vida, nós não podemos fazer nada. Então nós vemos que Golias era enorme, a Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura, e também usava um grande capacete de bronze, e uma armadura pesada. Ele tinha um enorme escudo e uma lança e uma espada. Então, querido, ele estava totalmente armado, totalmente revestido da armadura. Ninguém conseguia tocar naquele homem, ninguém. Então, o povo de Israel, ele ia ser esmagado. Mas Deus, como é misericórdia,
misericordioso para com o seu povo, ele mandou quem? Mandou Davi, um garoto de pequena estatura, novinho, ruivo, e ali nós vemos que o Senhor enviou ele, que vai dizer, nós vamos ver aqui, olha só, Samuel 17:16, no 16 vai dizer o seguinte: chegava-se, pois, os filisteus pela manhã à tarde, apacentou-se por 40 dias, queridos, 40 dias ele desafiava, durante 14 dias, 40 dias, ele desafiava o povo de Israel. E o povo de Israel, com medo, não partia para cima. Então, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Até o momento que Deus enviou um menino, que foi Davi, que está também em 1 Samuel 17 a 23. Davi chegou ao acampamento dos israelitas, foi por uma ordem do seu pai. Eles estavam nessa guerra, já faziam 40 dias que eles estavam nessa guerra. Então, o pai de Davi, ele não tinha notícia dos filhos, que eles estavam em guerra, estavam na guerra. Então ele se preocupou em mandar alimento para eles, para que ele não tivesse passar fome, necessidade. Então ele enviou Davi com queijos, com frutas, com várias coisas que eles poderiam comer durante essa guerra. Davi chegou ao acampamento israelita para entregar o suprimento, quando ouviu os gritos de Golias. Ele ficou surpreso ao ver os soldados fugirem, aterrorizado. Quando ficou claro que todos tinham muito medo de lutar, Davi se voluntariou para enfrentar Golias. Querido, por que Davi se voluntariou? Davi foi encorajado. Davi foi encorajado pela fé que ele tinha. Ele cria no Deus Todo-Poderoso, ele cria naquele que criou céus e terra. Davi, ele já tinha tido muitas experiências anteriores com o Senhor. Porque quando tentaram não deixar ele lutar contra o filisteu, ele disse: não, eu tenho experiência com meu Deus. Eu já matei urso, já matei leão. Então, Davi tinha experiência. Os irmãos, os pais, com certeza não tinham. Mas Davi tinha experiência. Querido, nós temos que ter essa experiência também com o Senhor. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que buscar cada dia, tá? Aumentar a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que pode tudo. Querido, nós só somos encorajados quando nós temos fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Davi, naquele momento ali, ele estava agradando ao Senhor. Por isso que o Senhor permitiu que ele fosse a essa guerra, que ele lutasse com esse filisteu. É porque Davi sabia que ele poderia enfrentar e lutar, porque o Todo-Poderoso estava à frente dele. Amém, igreja? Então Davi sabia o que estava fazendo. E foi dito a Davi que não havia como derrotar Golias. Ele era muito jovem, mas ele sabia de que os outros não sabiam. Sua força não vinha do seu corpo, mas do seu Deus. Queridos, em João 4,12, Jesus disse que quem crê nele fará obras maiores. Amém, igreja? Quem crê em Cristo, quem crê em Deus, fará obras maiores. Se nós tivermos fé, querido, se nós tivermos fé nesse Deus Todo-Poderoso, nós faremos coisas maiores do que de Cristo apresentou na terra. Porque Deus não teve tempo, Jesus não teve tempo de apresentar tudo nesse período que ele teve na terra. Mas nós podemos, por isso que ele disse que nós podemos fazer coisas maiores. Então Davi tinha esse conhecimento. Davi sabia que ele poderia, através do nosso Deus, através de Jesus, fazer coisas maiores. E essa coisa maior era enfrentar aquele gigante, aquele homem alto que todos os judeus, todos os israelitas fugiam dele.
Então, querido, nós temos que ficar cada dia ligado, tá? Ligado, porque em nossas vidas nós também enfrentamos Golias. Diariamente nós enfrentamos Golias. Os Golias que enfrentamos pode ser várias provações, desafios, tentações. Então nós temos que estar ligados, nós temos que estar firmes, nós temos que buscar cada dia mais e mais a face do Senhor, para que nós venhamos, tá, a ter essa certeza que o Senhor, para onde nós formos guerrear, que o Senhor vai estar à nossa frente, à nossa frente, batalhando por nós. Então, querido, nós temos que ter fé, assim como ele teve essa fé que derrotou Golias. Então, o Senhor, Saul falou o seguinte, que o Senhor estará com você. No que? Botou toda a vestimenta. Saul pegou a vestimenta dele, um homem desse tamanho também, e botou naquele menino. Como é que ficou essa vestimenta? O garoto não podia nem, né? O garoto andava em todos os conjuntados. Aí ele tirou aquilo tudo, e nós vamos ver o que aconteceu daqui para frente, não é isso? Quando todos disseram a Davi que ele não podia lutar contra Golias, Davi respondeu que já havia lutado com o leão, o urso, para salvar a ovelha de seu pai. Com convicção, Davi declarou: o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, e me livrará da mão também deste filisteu. Então, querido, Davi tinha uma fé genuína. Davi tinha comunhão com o Senhor. Davi, quando saía para apacentar as ovelhas, era nesse momento que ele buscava a face do Senhor. Era nesse momento que ele orava a Deus. Era nesse momento que ele pedia livramento ao Senhor. Porque apacentar as ovelhas não é fácil. Não é simplesmente botar ela para comer capim e acabou. Ele ali tinha que cuidar de tudo quanto é maneira. Se feriu, ele tinha que cuidar da ferida. Se um bicho veio e colocou aquele verme, ele tinha que cuidar, tirar aquele verme. Fora as ameaças, tá, daqueles chacais, daqueles bichos que atacavam as ovelhas. Então Davi tinha fé, essa fé genuína no Todo-Poderoso. E essa fé que nós temos que buscar, assim, a cada dia. Davi sabia que o Senhor estaria com ele. Com o Senhor também podemos enfrentar Golias com confiança. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, querido, se Deus está conosco todos os dias, nós não temos que temer nada nesse mundo, porque nós somos mais que vencedores. Querido, quem tem Jesus é mais que vencedor. Amém, igreja? Nós somos mais que vencedores, nós temos Jesus. Jesus está na nossa frente, está na nossa batalha. Amém. Ele está sempre conosco. Então, igreja, glorifiquemos o nome do Senhor por isso. Nós não temeremos, seremos encorajados a lutarmos e sermos vencedores. Porque é isso que Deus é. Nosso Deus é mais que vencedores, querido. Então nós somos vencedores. Aleluia. A fé em Deus traz coragem. Quando você põe sua fé em Deus, Ele te encoraja a você enfrentar desafios. Então o nosso Deus é um Deus de desafio, querido. Davi foi ao riacho próximo e encontrou 5 pedras lisas. Ele as colocou em seu alforje com sua funda. Davi então foi ao encontro de Golias. Aqui tem uma historinha que diz: Davi pegou 5 pedras. Para que Davi pegou 5 pedras? Para quê? Se fosse só com uma ele matava o Golias. Se ele tinha essa fé toda. Davi só pegou, foi lá e pegou 5 pedras. Não vamos entrar nesse detalhe, mas ele pegou 5 pedras, tá, e matou Golias com 1. E ainda tinha 4. A Bíblia não fala, tá? Mas ele se calçou. Ele se calçou. Se eu acertar essa aqui, se eu não acertar essa, com essa, eu tenho mais outra. Mas não. Ele sabia que ele ia matar ele com aquela primeira pedra.
Ele tinha tanta fé no Deus dele, ele tinha tanta fé naquele Criador dele, que ele pegou essas 5, tá, por precaução. Porque se ele matou um, matou aquele primeiro, se viesse os outros 4, ele tinha as 4 pedras para atirar contra ele. Então Davi estava calçado, tá? Porque se os outros gigantes viessem contra ele, ele estava armado. Amém, igreja? Amém. Então, quando Golias viu Davi, ele zombou da idade do menino. Ele o amaldiçoou e o ameaçou. Davi, porém, não ficou impressionado e não teve medo. Ele disse o quê? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Então Davi profetizou sobre a vida dele, tá? Crendo que o Senhor já estava fazendo, o Senhor já estava jogando por terra aquele gigante, aquele homem que aos nossos olhos naturais Davi não conseguiria de maneira nenhuma. Então nós vemos aqui que Davi diz, não foi por Saul, nem foi por outro nome pelos irmãos dele, mas foi em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que vence todas as batalhas. Amém, igreja? Amém. Nosso Deus, querido, o nosso Deus, ele vence todas as nossas batalhas. Basta nós termos comunhão, basta nós termos fé, e basta nós colocarmos ele na frente de tudo, porque o nosso Deus é um Deus que faz proeza. Então, Davi possuía firme fé no Deus de Israel, e essa fé lhe deu grande coragem. A ocasião em que nós devemos fazer frente aos que zombam de nós e nos injuriam. Talvez tenhamos que enfrentar alguma força terrena tão poderosa quanto Golias. Quando isso acontecer, devemos imitar a coragem de Davi, que foi poderoso, porque ele tinha fé e se lançou em uma causa justa em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, se nós fizermos isso, nós vamos ser mais que vencedores. Assim como Davi matou Golias, nós vamos matar todos os Golias que aparecerem na nossa frente, porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é aquele que vence dragões, que vence serpentes. Nosso Deus é o Deus que nos faz mais que vencedor, porque nós temos fé nele, e sem essa fé, querido, sem essa fé nós não podemos fazer nada. Nós somos tão pequenininhos, assim como Davi era pequenininho quando ele chegava perto dos gigantes, nós também somos tão pequenos diante dos problemas que muitas das vezes nós enfrentamos. Então, querido, nós temos que ficar firme nas promessas, sabendo que nada é impossível para o nosso Deus, nada é impossível para Ele. Você provavelmente já sabe o que aconteceu em seguida. Davi tirou uma pedra do seu alforje, colocou em sua funda, ele arremessou a pedra e atingiu a testa de Golias. O gigante caiu, e quando os filisteus viram seu campeão ser derrotado, fugiram para salvar a sua vida. Então, quando o gigante caiu, a primeira coisa que Davi fez foi pegar a espada e cortar a cabeça daquele gigante. E quando eles viram isso, quando ele viu que Davi tinha cortado a cabeça dos gigantes, eles bateram em retirada. É dessa forma que os inimigos que vai acontecer conosco. Tá? Os inimigos vão bater retirada quando olhar para a nossa face, porque a nossa face tem o brilho do Senhor. Nosso rosto brilha igual de Moisés. Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava, ninguém nem podia olhar para Moisés. E é dessa forma que o mundo tem que ver a gente. Nós temos que ter o brilho de Cristo, querido. Nós temos que ter o brilho de Cristo. É dessa forma que o inimigo vai bater em retirada na nossa vida. Com a ajuda de Deus,
pode permanecer firme com fé e ser vitorioso. Nada é impossível. Nada é impossível para se cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta. Se Ele prometeu que nós seremos mais que vencedores, nós seremos mais que vencedores. Basta nós crermos, basta nós termos essa fé de Golias, Davi, basta nós termos a fé de Davi, porque, conforme já se falou, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você está enfrentando seus próprios Golias, você tem o direito, por meio da sua dignidade, de receber revelação para ajudá-lo em seus esforços justos. Você pode tomar sobre si o nome do Senhor, pode orar em seu santo nome e obter ajuda por meio da oração. É tão real hoje quanto foi quando Davi lutou contra Golias. Então, querido, nós hoje temos acesso. Nós temos acesso livre ao Pai. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Vamos pedir ajuda e oração? Vamos pedir. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar buscando a cada dia mais e mais a face do Senhor, a comunhão íntima com o Senhor. Nós temos que reconhecer a voz do Todo-Poderoso na nossa vida, porque nós escutamos muitas vozes. Quantas vozes nós escutamos? Mas nós temos que aprender a discernir qual é a voz que nós temos que dar atenção, de ser obediente. Porque se nós não tivermos essa comunhão, se nós não conhecermos a voz do nosso Deus, nós daqui a pouco estamos ouvindo a voz do diabo. Então é para isso que nós temos que ter essa fé genuína no Senhor. É por isso que nós temos que buscar cada dia mais e mais a face do Senhor. Com a ajuda de Deus, você permanece firme, com fé e ser vitorioso. Com essa fé genuína dentro de nós, sempre seremos encorajados a enfrentar o nosso problema, pois sabemos que maior quem está na gente, maior quem está em nós, do que quem está no mundo. Amém. A maior é o nosso Deus, aquele que criou, que nos criou. O Senhor nos criou para o louvor da glória dele. O Senhor não nos criou para nós sermos um qualquer um, não somos. Nós somos mais que vencedores, querido. Porque nós temos Jesus na nossa vida. E se nós temos Jesus, o diabo tem que se dobrar. O diabo tem que se dobrar diante de nós, queridos. Nós não podemos temer a astúcia do inimigo. Nós temos que crer que o Senhor está adiante de nós e que Ele vai e nós pisaremos a cabeça da serpente. Amém, igreja? O Senhor Jesus venha nos abençoar, que a cada dia nossos passos venham ser firmados pelo Senhor, firmado com essa nossa fé, essa fé que está dentro da gente, o Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos guia, nos diz para onde nós devemos ir. Não entra aqui, não entra ali, vai por ali. Então, querido, vamos depositar nossa fé totalmente no Senhor, assim como Davi depositou, e nós vemos que Davi não foi. O que Davi fez não ficou somente nessa luta com os gigantes. Davi foi o rei de Israel. Davi venceu muitas batalhas. Davi errou pra caramba, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e o Senhor quer também que nós sejamos homens segundo o coração dele nesta noite. Então, para isso, nós temos que depositar nossa confiança nele. Nós temos que crer, ter fé nesse Deus que prometeu, esse Deus que vai cumprir. Amém, igreja? O Senhor Jesus continue nos abençoando, derramando da sua graça, da sua unção, essa unção que despedaça todo jugo, essa unção
que nós temos que procurar diariamente, buscar cada dia essa comunhão com o Senhor. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e tu vai ver que Deus vai fazer. Amém, igreja? Glória a Deus, pastor. O Senhor Jesus nos abençoe. Amém, queridos? Nós vamos orar, porque essa noite algumas pessoas têm nos perguntado: pastor, dá tempo para participar dos 21 dias de jejum? Pastor, eu tomo medicamento. Vou falar para você. Davi só venceu Golias porque Davi, ele tinha um tempo de consagração dele. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você que está assistindo essa live, quem for ver depois, conhecimento não vence o diabo. Experiência de vida não vence o diabo. Número de pessoas dando tapinha nas tuas costas não vai vencer o diabo. Não vai derrubar o Golias, não vai derrubar o gigante. Agora, a palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus queimando no nosso corpo, a palavra de Deus na nossa boca, meu amado, é o diabo quem sai em disparada, fugindo, corre. Sabe, cada um veio aqui hoje, você não veio porque você é porque quem vai pegar é o A, é o B, não. É porque você veio com um propósito. Qual é o gigante que você está enfrentando na tua casa, no teu local de trabalho, com os teus filhos, com a sua vida matrimonial, familiar? Qual é o gigante? Quem vai destruir esse gigante não é você, é o poder dos poderes que habitam em você. A palavra do Senhor vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas essa casa confia no Deus de Israel. O mesmo Deus que deu a unção, colocou a graça, a unção na vida de Davi. Eu creio que aquelas pedras estavam ungidas. Tu é grande, Golias, tu é gigante, Golias. Mas como dizia, ou diz ainda que ele está vivo, né? Pastor Manuel, com a unção do Espírito Santo, meu irmão. Nenhum Golias vai te parar. Se você saiu da sua casa aqui só para botar número, meu irmão, você está lascado. Agora, se você veio disposto a receber, recebe essa palavra. Ninguém vai te parar se você estiver cheio da unção do Espírito Santo. Ser cheio da unção do Espírito Santo não é modinha. É questão de sobrevivência. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. O que necessita na nossa casa é a unção do Espírito Santo. O que nós precisamos, o que nós temos que levar para o nosso local de trabalho é a unção que está sobre a nossa vida. O que eu tenho que levar para os meus filhos? Pastor, eu tenho que instruir os meus filhos, é com o governo, é com a autoridade. Mas o governo e a autoridade sem o Espírito Santo se torna autoritarismo, mas com a unção do Espírito Santo. Todo mundo se rende à presença de Deus. Eu gostaria muito que você colocasse diante de Deus agora a tua vida. Eu e você, nós sabemos quais são os nossos gigantes. Quantas vezes esses gigantes têm afrontado a nossa casa, afrontado o nosso relacionamento familiar. Mas hoje, eu recebo essa palavra para a minha vida, e quero liberar sobre a tua vida. Deus está forjando Davi, que estejam dispostos a enfrentar os gigantes. Eu vou falar para você, os filhos de Deus, eles não são forjados debaixo de uma árvore na sombra, eles são forjados no fogo. Feche os seus olhos, querido. Apresente diante de Deus agora. Nós vamos clamar, vamos orar.
Vamos orar, vamos. Senhor, eu preciso, Deus. Senhor, eu tenho ouvido palavra, eu tenho visto sinais e prodígios, eu tenho ouvido tantos testemunhos, mas eu quero isso da minha vida, eu quero. Aí Deus está falando, você quer, então me busca porque você precisa entender, as medalhas que eles receberam têm um preço, e não existe vitória sem luta, não existe vitória sem luta. Nós vamos clamar agora, clamar. É um tempo de oração, um tempo de batalha. Começa a batalhar agora. Começa a batalhar agora. Se você tem o nome da pessoa, coloca o nome dele, coloca o nome dela, porque eu creio, pastor Jorge, eu creio, Gustavo. A dificuldade pode ser grande, mas maior é o Deus que está conosco. E quando eles verem o tamanho do teu Deus, essa situação que estamos vivenciando tornará testemunho da glória de Deus. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, nesta hora, Senhor, clamamos a Ti para que nós possamos, Senhor, ser como nosso protetor, como protegeste Davi, Senhor. Pai Santo, nesta hora, Senhor, sabemos que existem filisteus, Senhor, em vários lugares, mas sabemos que tem um Deus poderoso em todos os lugares. Aleluia. Pai Santo, nesta hora, Senhor, nos dê força para continuarmos, nos dê força para olharmos somente para Ti. A Tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ele fugirá da gente, Senhor. Vamos nos sujeitar a Deus para que Ele fuja de nós, Senhor. Deus amado e poderoso, não podemos olhar para o mar revolto, Senhor. Não podemos olhar para a tempestade, pois Tu estás no barco, Senhor. Não devemos sair do barco, pois Tu acaba com a tempestade. Tu tens todo o poder, Senhor. Nós temos apenas que confiar em Ti. Nós temos apenas que obedecer a Ti, Senhor, para que possamos sairmos contra Davi, mais que vencedores contra qualquer gigante, Senhor. Os gigantes, Senhor, são jogados por terra, Senhor, com a nossa perseverança em Ti, Senhor. Não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Temos que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10 preços dele, mas nós não seremos atingidos, pois o Senhor é o nosso escudo, Senhor. O Senhor é aquele que nos livra e nos guarda. Por isso, nesta hora, já lhe agradecemos, Senhor, pois Tu nos livrarás de qualquer gigante na nossa frente. Nós, Senhor, pela Tua palavra, podemos pisar a cabeça da serpente, Senhor. Nós acreditamos nisso, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta terça-feira, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos, meu Pai, as nossas petições, Senhor, as nossas necessidades, Senhor, porque Tu, Senhor, conhece o nosso coração, meu Pai. Tu sabe aquilo que nos aflige, Senhor, aquilo que tem tocado a nossa vida, Senhor. Mas, Pai, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos em tudo aquilo que tem sido ministrado ao nosso favor, Senhor. Nós cremos que nós não estamos sozinhos nesta batalha, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, é que nos dá força, é que nos renova, Senhor, é que nos permite ir além, Senhor, e alcançar o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos escolher, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para este tempo, Senhor. Alcança os nossos familiares, os nossos filhos, Senhor. As nossas gerações, meu Pai. Que ninguém venha se perder ao longo desta caminhada, Senhor. Que nós possamos, como Davi, Senhor, nos mover por fé, Senhor. Nos mover na autoridade no Teu nome, Senhor. Porque no Teu nome há poder, Senhor. Há vitórias que só vêm pelo poder do Teu nome, Senhor. E não há nada que possa impedir, Senhor, o nosso caminhar, o nosso vencer, Senhor. Pai, não há nada que possa impedir
famílias, Senhor. Renova aqueles que estão cansados, esgotados, Senhor. Dá força, Senhor, porque nós cremos, assim como Davi venceu com somente uma pedra, Senhor. Aquilo que está nas nossas mãos nesta noite vai ser suficiente, meu Pai, para que nós possamos alcançar a vitória, Senhor. Porque a vitória é nossa, Senhor. A vitória é do teu povo, Senhor. A vitória é daqueles que aguardam em Ti, Senhor. A vitória não está no mundo, Senhor. A vitória está nas Tuas mãos, Senhor. Assim nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti em concordância com o que foi pregado nas orações. Deus, Tu sabes todas as coisas. Nesse mês de setembro nós apresentamos a Ti aquele que está depressivo, desanimado, aquele, ó Pai amado, que está pendendo para o suicídio. Há poder no nome de Jesus. Todas as vidas são preciosas para Ti, Deus. Senhor, nós jogamos por terra agora esse gigante da depressão, esse gigante do desânimo, esse gigante do suicídio. É pela Tua palavra, é pela Tua palavra que nós jogamos por terra. Um gigante que está querendo tragar a alegria, roubar a alegria da salvação da Tua igreja. Há poder no nome de Jesus. Eu creio no Deus a quem eu sirvo, eu creio no Deus a quem eu honro, eu creio no Deus a quem eu adoro. O mesmo Deus que calou o leão, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que acabou com os egípcios, é o nosso Deus, que basta só uma palavra. O que te pedimos e muda toda a situação, pedido escrito, pedido que está sendo entregue a Ti na terça do propósito. Ó Pai do Teu alto e sublime trono, estende o Teu cetro, Deus, o cetro de justiça, Pai, tem compaixão, muda esse quadro, Pai, ainda nesse tempo, muda o quadro, Pai, que não haja vergonha, mas que haja manifestação da ação do Espírito Santo, que não haja queda, que não haja humilhação, mas que haja a palavra de Deus, Pai. Ó Pai do Teu alto e sublime trono, a cada familiar, a cada parente, uma só palavra é o que pedimos, e essa palavra vai trazer aquele que está cativo, essa palavra vai restaurar aquele que está ferido, essa palavra vai curar aquele que está enfermo, Deus. Porque uma palavra Tua sobre a vida de Davi foi suficiente para que Golias fosse derrubado. Uma palavra Tua sobre a nossa vida nos é suficiente. Então, a partir de hoje, nessa terça, derruba os Golias, Pai. Os Golias dentro de casa, os Golias na igreja, os Golias nessa rua, os Golias no local de estudo, no local de trabalho. Derruba os Golias, Senhor. Ouça a nossa súplica, Pai, nós estamos intercedendo, guerreando, porque cremos na Tua ação, porque cremos no Teu mover, Deus. Oh Pai, ouça a nossa súplica, Espírito Santo, intercede pelo Teu povo, intercede pela Tua igreja. Levantamos um clamor agora pela nossa nação. Está chegando um tempo, ó Pai amado, onde a nação precisa eleger os seus candidatos. E nós aqui não falamos de política, nós só te pedimos, Deus, usa a Tua igreja possa fazer a diferença. E a igreja faz a diferença dobrando os seus joelhos e orando pelo Brasil. Abençoa a nossa nação, abençoa a nação brasileira, abençoa, Pai amado, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bem, queridos, pega a palavra que foi liberada sobre a tua vida. Nenhum gigante permanecerá de pé. Fala o seu irmão, me ajuda. Fala o seu irmão. Nenhum gigante permanecerá de pé diante da presença de Deus na tua vida. Mas para que essa presença se evidencie, eu e você
precisamos fazer a nossa parte. E qual é? Jejum, oração, santificação, buscar a Deus no nosso secreto, o nosso tempo a sós com Deus, e a presença do Senhor fazer toda a diferença. Amém. Estamos terminando. Que Jesus abençoe a tua vida. Você que está nos assistindo, você da casa, eu quero deixar minha palavra de gratidão. Pela misericórdia de Deus, nós conseguimos pagar o aluguel. Glória a Deus. Mas ainda temos desafios no mês de setembro. Temos que pagar a conta de água, que são R$1.000. Precisamos pagar a conta da instalação do ar-condicionado, as concessionárias como um todo. Eu vou te pedir, querido, nesse mês de setembro, você possa dar um pouco mais da sua oração. Quando você for dormir, Senhor, apresento diante de ti as finanças da Nova Jerusalém da Glória. Nos ajude em oração. Olha pelas finanças da igreja. Porque a questão não é o tanto que você dá, é o tanto que a igreja entende que aqui é o local de semente. Esses 21 dias nós estaremos semeando, porque no dia 29 será a nossa colheita. Pastor, eu não estou fazendo jejum, não dá para fazer o jejum dos 21 dias. Mas será que você não entende a nossa responsabilidade de correr atrás e trazer um visitante, uma pessoa que não seja evangélica, ou uma pessoa que talvez esteja ferida, perdida, uma pessoa que esteja bem mal pelo tijolo, não está firme em Deus? Meu irmão, é a nossa obrigação. É bíblico isso. Então, dia 29, independente de você estar na campanha dos 21 dias ou não, se movimenta. Traga o teu vizinho, às vezes é o teu filho, às vezes é o teu cunhado, é o teu esposo, é o teu marido. Traga para a igreja dia 29. Você vai ter aí esse tempo todo e vai pedir em Deus uma estratégia. O diabo, meu amado, já começou as guerras. Nós estamos clamando e repreendendo as retaliações, porque a igreja do Senhor se fortalece no jejum, é na busca da santificação. É assim que a igreja fica forte. Então quero te incentivar. Saia da tua zona de conforto. Convide alguém. Traga alguém do teu trabalho. Traga alguém do teu convívio. Talvez alguém que você não conheça. Porque o nosso maior déficit era o evangelismo. Porque eu já creio que Deus já está orando por isso. Amém? Você tem uma noite abençoada. Deus te trouxe aqui, você volte mais. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo. Despede o teu povo da tua presença. O Senhor nos trouxe aqui em paz. Conceda-nos a graça de retornarmos em paz. Brinda as nossas vidas. Que tenhamos uma noite abençoada. Amanhã é o 5º dia dos 21 dias de jejum. Senhor, dá força para o teu povo continuar a avançar. Aqueles que não puderam, Pai, participar dos 21 dias, mas estão orando, clamando. Ó Pai, ouça a súplica da tua igreja. Senhor, que no dia 29 possamos ter uma colheita farta. Espírito de Deus, é um comprometimento nosso com a tua palavra. Nós vamos nos esforçar em trazer, ó Pai, um visitante, um parente, um amigo, para que ele possa ouvir a palavra viva. Joga por terra toda dificuldade, que tenhamos uma quarta-feira de sucesso na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Eterno esteja abundantemente sobre a tua família, sobre a tua saúde física, emocional e espiritual, sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos, sobre toda a tua parentela. Aquele que crê, recebe e aceita em alta voz, diga amém. Deus te abençoe e vai em paz, em nome de Jesus. Ó, quinta-feira, imersão pelo Instagram. Pastor, não tem Instagram, dá tempo ainda, faz uma conta dela. Quinta-feira, imersão pelo Instagram. Jesus te abençoe, querido. Vai conosco?